Manhã Boa Nova de volta pela TV Mundo Maior, também pela rede Boa Nova de Rádio, para acompanhar agora a coluna O Espírito em Análise com André Marouço. Vamos conferir o que ele tem para nos dizer hoje. Confira. Na atualidade, experimentamos os apelos do consumismo, talvez numa velocidade e agressividade nunca antes vista na história humana. É preciso ter e ter cada vez mais. Isso é o que gritam aos nossos ouvidos os profissionais de marketing. Um grito que chega até nós através da internet, da TV, das rádios, da imprensa escrita. Por outro lado, da parte daqueles que não têm qualquer formação ou atuação na área de marketing, estes também são grandes propagandistas da indústria do ter. Assim, cada vez que trocamos nossos smartphones, muitas vezes nos aceleramos em alardear a tudo e a todos o excelente aparelho que adquirimos, enaltecendo as suas capacidades técnicas. Essa câmera tem resolução de 1920p e a sua resolução é tão boa quanto a de uma máquina fotográfica de última geração. Esse aparelho é dotado de não sei quantos megas de RAM, sendo que a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia do que são estes atributos. E assim fazemos com o calçado que usamos e que é o mesmo que patrocina o atacante do Paris Saint-Germain, com o carro com que nos locomovemos e que pode chegar de 0 a 100 em não sei quantos segundos, podendo ainda alcançar a velocidade de mais de 200 km por hora. Nesse instante, sequer nos damos conta de que nas cidades a velocidade, não raro, não pode passar dos 60 km e nas estradas brasileiras o máximo da velocidade permitida é de 120 km por hora. Fazemos também questão de dizer que moramos em uma casa X, viajamos para os lugares Y, Z e assim sucessivamente. Ocorre, entretanto, que o ter está nos deixando cada vez mais escravos e sofredores com isso. E para alcançar o status de ter muito, não raro, muitos adoecem e até chegam antes do tempo na espiritualidade, se tornando assim impossibilitados de usufruírem o que conseguiram. Recentemente fui passear nas belíssimas ilhas da Baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Estava de escuna, é claro. E o guia do passeio narrava durante o percurso as ilhas, assim como os donos destas ilhas. Um jogador de futebol, um artista, um apresentador de TV, um banqueiro e assim por diante. Indaguei-o sobre a quantidade de vezes que estes proprietários visitaram o empreendimento. E para minha surpresa, o ilhéu informou-me que alguns nunca tinham ido conhecer suas ilhas. Indaguei se tratava-se então de algum tipo de investimento, e o homem informou-me que não necessariamente, uma vez que de um lado não se tem a escritura da ilha, o que é proibido por lei, e de outro não se vende uma ilha tão facilmente, ou seja, se trata de um bem com pouca capacidade de liquidez. Assim, adiantou-me o profissional de viagem, trata-se de demonstração de status. Pensei comigo, meu Deus, que pobre e rica criatura pode escravizar-se a tal ponto? Imaginei o esforço hercúleo que estas pessoas devem desprender para manter o status alcançado. Lembrei-me de uma das pessoas mais prósperas que conheci e do exemplo que aquela criatura me deu. Infelizmente não me lembro do seu nome, apenas o seu apelido, Bigode. Assim ele era conhecido. E como era amado o Bigode. Trabalhávamos juntos. Eu era office boy e ele faxineiro. Não havia uma única vez que eu não encontrava o Bigode e não recebia dele um largo sorriso. Assim como não havia ninguém naquela empresa que não merecia dele o mesmo tratamento. O sorriso daquele homem era quase uma bênção. Uma ocasião, eu tive a oportunidade de voltar para casa na companhia do Bigode. Os funcionários que encerravam seu turno de madrugada eram levados para casa em um automóvel da empresa, dirigido por um dos motoristas da companhia, e um dia eu estava nessa situação. Assim fomos para casa, e no caminho
o Bigode foi narrando a sua vida. Nascera no sertão das Alagoas, cedo seus pais morreram e ele se tornara, aos 12 anos, o arrimo de seus 3 irmãos. Ainda antes de completar 18 anos, o Bigode veio para São Paulo, arrumou emprego, alugou um barraco e mandou dinheiro para que seus irmãos viessem para São Paulo também. Em São Paulo, seus irmãos casaram-se e constituíram família. E o Bigode, por sua vez, também casou-se. Bigode e sua esposa tiveram um filho, que se tornou advogado. Apenas um filho, salientou ele. Assim eu pude dar a ele o meu melhor, de acordo com as condições materiais da minha atual existência. E assim, durante todo o percurso, eu fui aprendendo com a lição de vida do Bigode. De repente, quando dei por mim, estávamos adentrando em um bairro muito pobre. O motorista informou que estávamos chegando na casa do Bigode. O carro estacionou na frente de uma pequena edificação de alvenaria em cujos tijolos estavam à vista, ou seja, não havia o acabamento. Bigode, uma vez mais, sorriu, com seu sorriso encantador. Despediu-se de nós e disse: "Esta é a minha mansão." Bigode desceu do carro, bateu a porta e disse: "Mansão não é uma casa grande que faz a gente ser pequeno. Mansão é um lugar em que habitamos na nossa justa medida e que nos faz ser grandes." Bigode sorriu uma vez mais e entrou para sua mansão. Eu fui embora guardando para sempre no meu coração e nas minhas lembranças o ensinamento do grande, do gigante Bigode. Cuide-se, você merece. Que lição bonita, né? Eu tenho certeza que vai fazer muita gente refletir, nós aqui também, né, gente? Com certeza. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, compartilhar uma dica de leitura, né? Muito especial, que acabou de chegar na loja virtual A Mundo Maior. É o livro Seguindo com Jesus na Judéia e a história continua. É o lançamento do autor Adilson Ferreira, que está com 40% de desconto para sócios, 25% para o público em geral. Vamos seguir os passos aí de Jesus, seus discípulos, acompanhando as passagens mais significativas e reviver a sua entrada triunfal em Jerusalém. E você pode se aproximar mais de Jesus nessa história emocionante, aproveitando a promoção de lançamento da Mundo Maior, tá bom? Acesse mundomaior.com.br, ou senão você pode ligar lá, 0 operadora 11 4966 5775. E o autor está aqui conosco. Adilson Ferreira, conta um pouquinho para nós o conteúdo dessa obra e mostra um pouquinho também para quem está vendo pela TV. Vamos mostrar. Esse aqui é o segundo livro da série, Sim. Né? Seguindo com Jesus na Judéia. Tá linda a capa. Ficou Adorei, lindo. né? Ficou Muito lindo. lindo. É que é difícil perguntar para um pai se ele acha o filho lindo ou não. Não Pergunte, porque sempre o filho... Você não pode falar. Sempre é lindo. Então, essa série que começou com Caminhando com Jesus na Galileia, está agora com Seguindo com Jesus na Judéia e virá um terceiro livro. Na verdade, ele é a passagem pelo Novo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia, que o espírita normalmente não lê, mas aquele que ler os 3 livros, esses 2 aqui e o que virá, na verdade terá viajado pelo Novo Testamento. Esses 2 contemplam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente o que está contido no Novo Testamento está aqui no livro, apenas que de uma forma romanceada. Fica mais suave, mais compreensível e romanceada com aquilo que nós entendemos dentro da doutrina espírita, o linguajar do espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Exato. Então, nós colocamos um Jesus como um monitor de sala num curso. Né? Então, aqui nesses livros, nesses 2, nós vamos seguir a caminhada de Jesus durante os 3 anos em que ele distribuiu a Boa Nova, o Evangelho. Todas as passagens até o momento em que Jesus é morto. Nesse segundo livro, ele termina com as aparições de Jesus nos 40 dias após a sua morte e narra também um pouquinho do início da Casa do Caminho. O terceiro livro vai contemplar
Atos dos Apóstolos, que está inserido no Novo Testamento, as viagens de Paulo, as cartas de Paulo, comentários sobre as cartas de Paulo. Enfim, quem passar pelos 3 livros acabou lendo o Novo Testamento. Como surgiu a ideia de escrever os 3 livros? Isso foi em razão de viagens que nós fizemos. Nós fizemos viagens a Israel, Egito, Turquia, Grécia. E numa dessas viagens, aquele que faz o prefácio da nossa obra, que é o professor Severino Celestino da Silva, ele, numa dessas viagens, ele não pôde ir. Então, foi pedido para que eu e a Paula Zampi conduzíssemos o grupo. E nessa trajetória lá em Israel, em cada local onde havia acontecido algo relacionado a Jesus, nós parávamos com o grupo, 30 e tantos espíritas, quase 40, narrávamos o que tinha acontecido e, ao longo dos dias, durante a viagem, percebemos que as pessoas não compreendiam bem a vida de Jesus. E a vida de Jesus, riquíssima, maravilhosa. Qualquer episódio que para nós seria um episódio rotineiro, para Jesus não era rotina. Sim, Em sim. qualquer episódio, ele nos deixava ensinamento. E com essa visão de que o espírita não conhece o Novo Testamento, não conhece a vida de Jesus, porque em cada episódio tem tanta coisa a ser aprendida, eu voltei com aquilo na cabeça. Olha, o espírita não lê a Bíblia, portanto, não lê o Novo Testamento, mas adora um romance. Adora um caos. romance. É. Então, por que não fazer a vida de Jesus romanceada? Legal. Então, ao invés de ficar naquela narrativa tão objetiva dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus subiu no monte e disse, bem-aventurados os aflitos, e acabou por aí. Sim. Não, tem toda uma encenação, uma motivação, seguindo Jesus, subindo no monte, a emoção de estar com ele, as pessoas ao lado dele, ele começa a falar e não fica restrito a bem-aventurados aflitos. Ele diz, bem-aventurados aflitos, porque... E aí ele narra tudo aquilo. No primeiro livro, que é Caminhando com Jesus, na Galileia, por exemplo, só o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, foram 2 capítulos, porque foi narrado tudo em detalhes. Não é rapidinho assim, né? Não, Tem muita não é. coisa para contar. Tem muita coisa. Então, o objetivo foi trazer um Jesus atual, um Jesus para os dias de hoje, um Jesus no século XXI, para os problemas que enfrentamos no século XXI. Falando em atualidade, como que nós podemos seguir Jesus nos dias de hoje? Tá fácil. É, Peraí. não sei, hein? Precisamos primeiro conhecer Jesus, mas precisamos em seguida nos conhecer. Porque o grande problema é que às vezes nós achamos que já conhecemos Jesus. Assim acontece com a doutrina também. Eu estudei o Livro dos Espíritos há 30 anos atrás, já sou um profundo conhecedor do Livro dos Espíritos. Não é assim. Jesus nos pede que nos avaliemos diariamente, a cada novo episódio, a cada nova situação. São coisas novas que estão dentro de nós e que precisamos refletir sob a luz do seu olhar, daquilo que ele nos deixou. É assim que Jesus deveria viver, porque até hoje, 20 séculos depois, nós estamos ainda vendo aquele Jesus pregado na parede, crucificado, coroa de espinho, cabeça baixa. E esquecemos que Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo, deixou para nós. É necessário que a humanidade aprenda a descrucificar Jesus. É um Jesus vivo, um Jesus de hoje, atual. Quais são as atitudes simples do dia a dia que a gente pode fazer, Deise, na nossa casa, no nosso trabalho, para comprovar que estamos seguindo Jesus? Então, quando a gente brinca fácil, né? Só que não, né? Só que não. Vamos ver o exemplo. Jesus, ele não escreveu absolutamente nada. Ele simplesmente fez. Então, quando nós transformamos as nossas atitudes naquilo que realmente nós pensamos, você não precisa colocar, como você falou em rede social, nós não precisamos nos autoafirmar.
né? Então, essa autoafirmação, infelizmente, mas felizmente também é um jeito de nós nos conhecermos melhor. Mas o conhecimento, o autoconhecimento é bastante importante, e saber que Jesus, ele não veio derrogar nenhuma lei, ele veio dar continuidade, e assim o Espiritismo também, né? Se nós conseguirmos colocar no nosso dia a dia as atitudes, nós não vamos precisar provar mais nada para ninguém, porque geralmente nós colocamos as atitudes, mas alguém aí está vendo? Alguém percebeu? A troco de alguma coisa. Exato. Então, colocar atitudes, sabermos que somos falíveis em primeiro lugar, é bem importante para as nossas vidas. Somos todos falíveis, mas somos todos fadados a evoluir. E um puxando a linha, o outro vem junto também. Então, a gente tem que fazer realmente a nossa parte. Não é só estudar essa ou aquela religiosidade, aquela filosofia. E você estava falando, Adilson, eu estava lembrando do Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele tem essa facilidade de romancear. E quando ele escreveu através das benditas mãos de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nossa, os espíritas ficaram assim, yes, né? Yes, e nós percebemos que foi uma visão romanceada, e entender o que ele quis dizer agora, depois de muito tempo, é que alguns espíritas estão entendendo que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é realmente pátria, quer dizer, ele abriga todos os doentes, como falou Haroldo Dutra também, né? Outro palestrante excepcional. Estamos num hospital. E quando nós vamos no hospital, nós falamos assim, nossa, mas isso aqui está muito cheio de doente? Não vou mais lá porque está cheio de doente. Então, quando você estava falando, falei, nossa, está me lembrando muito o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Parabéns, viu, Adilson? Obrigado, Deise. Entre as atitudes boas que você pode fazer para si mesmo é participar dos encontros promovidos pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E entre eles, o 4º Encontro Amigos da Boa Nova de Sorocaba, que já está chegando, né? Quase semana que vem já, quase 7 dias. Que medo. Que medo. Dia 11 de novembro você tem um encontro marcado com os palestrantes, comunicadores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, das 14 às 19 horas. Este encontro que vai falar sobre o desenvolvimento humano. Muito bacana o tema, né? E a prosperidade. Perfeito. Também. Vai acontecer na Associação Beneficente Lar São Vicente de Paulo, Avenida Betânia, 1255, no Jardim Betânia, em Sorocaba. Teremos as participações de William Sanches, falando sobre relacionamento próspero, José Carlos De Luca, com o tema Jardim da Minha Vida, André Marosso, psicanalista, diretor aqui de comunicação, né, da RBN e da TV Mundo Maior, vai falar sobre reconceituando a prosperidade ao longo da história judaico-cristã. A Marisa Allen, que é mestre em educação, psicopedagoga e psicanalista, vai abordar o tema tornar-se humano, além das atrações musicais do Chaves da Luz e a Paula Zamp, que já falamos um pouquinho aqui, né, amiga de programa do Adilson Ferreira. A dia 18, até já tivemos aí algumas promoções, né? Então, até o dia 11, tem aí as promoções que os sócios podem comprar mais 3 convites com o mesmo desconto. Então, você que é sócio, tem mais este benefício. Tem alguns pontos de venda em Sorocaba, na Rádio Boa Nova de Sorocaba, na Rua Otília Vei Pereira, número 50, Alto da Boa Vista, e também a Farmácia Ipiranga, onde nós já tivemos uma blitz lá, né? Avenida Moreira César, 397, esquina com a Rua da Penha. Fora isso, na Livraria da USE, onde também já tivemos uma blitz, na Rua da Penha, 455, que é no centro de Sorocaba. E aí você pode também ligar para os nossos colaboradores e garantir o seu convite. 0 Operadora 11 2458 3214. Ou você acessa o site que tem todas essas informações, radioboanova.com.br. Falando um pouquinho sobre este evento, né? Qual a importância, na sua opinião, Adilson, de falarmos sobre a prosperidade e o desenvolvimento humano?
Muita importância. Prosperidade. Quando falamos em prosperidade, muitas vezes pensamos apenas nos aspectos materiais, né? Queremos ser prósperos. É uma necessidade também estarmos buscando aquilo que nos dá o sustento para a vida. Vida material precisa Material também, pede. não é errado. Como eu Não. brinco, a gente tem estômago, né? Precisa comer. Precisa. Mas precisamos buscar, porque precisamos do lar que nos acolhe, precisamos do automóvel, precisamos nos locomover, do alimento, da vestimenta, do remédio, enfim, precisamos ainda das coisas. Mas prosperidade vai muito mais além. A prosperidade que, de fato, precisamos procurar, em primeiro lugar, é a questão da alma. Uma alma que cresce, que evolui. Porque, às vezes, ficamos restritos, e boa parcela da humanidade fica restrita às coisas da matéria, e não cresce espiritualmente. Nós vamos recordar que Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele recebia e abraçava as pessoas tão necessitadas, com tantas dificuldades, dores, doenças, ele orientava e dizia àquela pessoa: meu irmão, faça assim e viverás. Às vezes era uma pessoa de posses. Entretanto, ele não havia descoberto a verdadeira vida. Vamos lembrar, por exemplo, o episódio do jovem rico, né? Eu quero o reino dos céus. Você tem que seguir os mandamentos. Isso eu já faço, Senhor. Então, desfaça do que você tem e segue. Esse desfazer, obviamente, não é jogar fora. Aí pegou, né? Não é exatamente jogar fora, Deise. Não, eu vou jogar fora, vou dar os... Não. Não tenha apego. Não se vincule. Não faça da tua propriedade material o teu Deus. E quando Jesus dizia isso, ele ainda dizia: olha, faça o que eu te digo e assim viverás. Mas a pessoa estava viva, respirava. Entretanto, faltava a ela a verdadeira vida. Então, buscar a prosperidade é relacionar-se com as pessoas, porque ele deixa um mandamento novo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para que a gente seja próspero do ponto de vista da alma, dá até para modificar, olha a petulância, modificar esse mandamento de Jesus. Nós poderíamos dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a ti mesmo. Então é só uma questão de um acento. Só uma pequena mudança. Um pequeno acento. Né? Então eu vou conseguir a prosperidade da alma, um crescimento da alma, a partir do momento em que eu aprendo a amar as pessoas. Um dos palestrantes vai fazer um convite aí para nós também, para esse encontro. Vamos conferir. Olá, telespectadores da TV Mundo Maior, eu sou José Carlos Deluc, estou aqui para lhe fazer um convite especial, 4º encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba. Esse encontro já em sua 4ª edição, tão gostoso, reunindo os nossos queridos ouvintes, telespectadores da rádio da TV Mundo Maior, para juntos congraçarmos-nos, para juntos trocarmos ideias, reflexões, trocarmos aquela energia boa daqueles que fazem o dia a dia da nossa querida Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu estarei lá fazendo uma palestra, apresentando o meu novo trabalho, O Jardim da Minha Vida, fazendo reflexões a respeito de como a gente pode melhorar a nossa vida, como a gente pode cuidar melhor de nós, como a gente pode cuidar melhor do mundo que nos cerca. Eu espero por você, quero abraçá-lo, quero receber o seu carinho e dar a nossa alegria de poder estar junto nessa grande festa do 4º Encontro Amigos da Boa Nova em Sorocaba. É isso aí, você está convidado. Falando um pouquinho mais sobre o desenvolvimento humano, Deise, ele passa necessariamente pela reforma íntima? Passa, necessariamente, porque assim, nós somos seres individuais vivendo numa coletividade. Eu sempre brinco que as pessoas, né, quando veem esse assunto, eu falo assim, olha, eu queria tanto fazer um bolo, mas o meu bolo sai sempre do mesmo jeito. Então, eu quero, a semana que vem, no dia seguinte, eu vou fazer o mesmo bolo, mas eu quero um sabor diferente. Como é que nós queremos uma coisa diferente
se nós não mudamos nenhum ingrediente. Eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo feliz. Então, vamos lá começar a modificar, mas isso tem que ser modificado primeiro internamente. Nós nos enxergando diferentemente, fazendo parte dessa coletividade, nós conseguimos até modificar, porque nós vamos ter um outro olhar. Nós vamos enxergar, inclusive, nossos companheiros de caminho com mais benevolência, né? Aquela notícia que nós falamos da maledicência, nós começamos com a maledicência, mas depois, ao nos entender, nós começamos a entender a benevolência, não é isso, Adilson? É isso. Diz que fazer o bem, todos nós precisamos fazer o bem. Está lá. Basta não fazer o mal? Não. Exato. É necessário fazer o bem. É. Mas é necessário fazer o bem com benevolência. Exato. Eu faço bem para o outro e quando faço com benevolência, eu também estou ganhando. Sim. Eu também estou recebendo o benefício do bem que eu faço. Porque, às vezes, simplesmente fazer o bem para o outro não significa fazer bem a si mesmo. Exato. É verdade. Né? Se uma pessoa está caída e eu atiro um dinheiro, uma moeda, para ele pode ser a solução, talvez seja o pão que ele possa comprar. Mas eu atirei com desprezo, não me fez bem. Agora, quando eu dou o recurso para que ele possa comer o pão, mas eu posso chegar junto dele, dar um abraço, conversar, alegrá-lo, dar um novo estímulo, uma nova esperança, eu fiz com benevolência. Eu também estou colhendo o bem que eu fiz. Todos nós, né, somos carentes do corpo e do espírito. É verdade. Vamos agora a um próximo intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais coisa no nosso programa, hein? Fica ligadinho, tem muita coisa boa ainda, não sai daí.